boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir pelo WhatsApp, 11 973350038, 973350038 é o número do nosso WhatsApp, e nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Terça-feira, de praxe por aqui, o programa dedicado à área da comunicação, nesse espaço, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Vamos então escalar aqui o nosso time para análise, para os debates dos assuntos que estão aqui propostos. Dr. Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário. Ele é autor do livro Ser Síndico Não É Padecer no Condomínio. Tudo bem, Jafé? Seja bem-vindo mais uma vez nessa colaboração com a gente. Muito obrigado, Mauro, pelo convite. Eu gostaria de agradecer também a Zenilda, ao Fausto, ao Pedro, pelo sempre gentil convite. Programa informativo, um programa que auxilia, informa e ensina aos ouvintes. Então, é sempre um prazer estar com vocês aí. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar novamente aí. Seguindo aqui com a apresentação dos nossos convidados de hoje, o jornalista Paulo Pandiagian, especialista em comunicação corporativa e relações institucionais e governamentais. Paulo, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a Zenilda, ao amigo Fausto Camunha. Cumprimento os colegas de bancada. Espero que a gente possa aí compartilhar um debate interessante dos temas sempre muito importantes que o programa traz. Boa tarde a todos. Assim será, Paulo. Vamos aqui, então, apresentar o Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação. Boa tarde, Walter, como está? Boa tarde, Mauro, tudo bem? E você? Um prazer estar aqui. Queria mandar um abraço para o Fausto, também Camunha, para a Zenilda, para o Paulo, que é o mestre da comunicação corporativa e muito mais aí a trocar com a gente, e o Sérgio, que tem um livro interessantíssimo, que é Não Padecer no Condomínio, né? Que eu acho excepcional. Vai ser um belo debate aqui. E também estará com a gente já, ainda não está conectado, mas eu já vou apresentar o nome dele aqui, Dr. Leonardo Leão, advogado, fundador e CEO, consultor de imigração e negócios internacionais da Leão Group. Daqui a pouquinho ele se junta a nós aqui, no nosso time, para essa conversa de hoje. Enquanto isso, a gente parte aqui para o primeiro assunto. Política, né, minha gente? A corrida presidencial de 2022 entrou numa fase decisiva, com as principais pré-candidaturas já colocadas, do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro, e aqueles que tentam ocupar o espaço da chamada terceira via. Há 10 meses da eleição, pré-candidatos de partidos trabalham para obter crescimento e consolidação nas pesquisas, formação de alianças e também de apoios. Walter Lagoa, como se costuma dizer na política, os analistas políticos sempre falam, né? Sobre a nuvem que é a política, está de um jeito agora e daqui a pouco já não está mais. À 13h, quando essa edição terminar, como é que estará a nuvem? Será que estará diferente do que está agora, pensando na eleição de 2022? O que se fala não se escreve na política, né? Então, o cenário, fazer uma previsão do cenário do próximo ano, na verdade, está mais para astrologia do que para uma ciência exata, né? Então, se a gente pensar aí que, por exemplo, existe uma aproximação do Alckmin com Lula, que seria uma composição um tanto quanto estranha, né? Mas em resposta ao Bolsonaro do passado, existe um rancor, porque o mais natural seria o Alckmin, de repente, o governador Alckmin aceitar ficar no PSDB e sair, por exemplo, para uma cadeira no Senado que facilmente ganharia, né? Mas existe um rancor aí, um mal-entendido na política, acho que o Dória atropelou alguma coisa, então há essa insatisfação, ele não sabe se é para governo do Estado também, onde ele já está à frente nas pesquisas. E do outro lado, você tem ali o Moro, junto com Dória, fazendo dessa terceira via, né? Imagina Dória, Moro, Mandetta, mais outras pessoas ali, que estão tentando pensar nessa terceira via também, que não está consolidando, parece ter um teto, não conseguem ultrapassar esse teto. E do outro lado é o próprio Bolsonaro, que tem a máquina na mão, né? Isso é sempre muito importante, ainda mais com o Auxílio Brasil, que foi aprovado, isso tem um impacto. Mas não há o que prever
Eu acho que o cenário aí é o que está se perdendo, se você pensar. Ciro Gomes é o único candidato que até o momento tinha uma plataforma de governo, né? Que apresentava algumas propostas, mas não existe nenhuma proposta. São coisas. A política está muito na superfície ainda, né? Está mais nas paixões e não tem um pensamento muito organizado do que caminho propor para o país crescer. Você falou da questão do teto aí para a terceira via, na verdade, o teto de votos, né? O teto de eleitores, né? Mas não é só isso, né? Tem a própria definição do nome, aí mais à direita Dória e Moro, mais à esquerda Ciro Gomes, outros nomes que ainda não surgiram, não surgiram com confirmação, né? De candidatura e que devem vir por aí. É muito personalismo nesse meio aí, né? Naquilo que seria a terceira via, porque todo mundo quer, mas não vai poder ser todo mundo, né? Não tem como, não tem espaço para todo mundo, e quem perde somos nós, né, os eleitores, porque você fica aí, na verdade, são uma opção, ser um espaço para debater ideias, né? Para debater a ideia de um país, qual o projeto para a educação, que projeto ele tem para a agricultura, que projeto ele tem para a indústria. Eu não sei, sabe? Todo mundo, eu só sei das candidaturas, mas quais são as ideias, eu juro para você que eu não sei. E olha que eu acompanho. Já, um outro ponto no debate, mas o que se dá evidência é muito mais para a luta política entre eles próprios do que o debate do que necessariamente precisa ser feito no país, né? Está nas paixões, viu? Você está muito na questão emocional. Está mais para time de futebol do que deveria ser no caso da política. Não, a política seria o campo das ideias, você trocar ideias, debater propostas. E isso há muito tempo já não acontece, né? Até o Bolsonaro, acho que a eleição passada do Bolsonaro culminou com isso. Era uma coisa de anticorrupção, anti-PT, por causa da Lava Jato, aquela questão toda da Petrobras. Aí tinha um indicativo, uma revolta popular nossa com relação de maneira geral, com relação à corrupção, que não é nova no país, né? Mas agora, para além da questão da corrupção, nem é mais a bandeira da corrupção quem vai levantar? O Lula, o Bolsonaro, o Moro, quem pode levantar mais essa bandeira? Será que é essa? Tá faltando até qual é a bandeira, qual é o caminho a seguir, sabe? E que bandeira terá Bolsonaro? Porque ele veio com o discurso de que ele não era velha política, ele estava destacado disso, e hoje está no PL, que é a velha política, completamente diferente do que aconteceu quando ele se elegeu. Eu acho que ele continua naquele discurso que não é político, que na verdade não conseguiu fazer, porque existem forças maiores que tentaram a todo momento minar o governo dele desde o primeiro dia. Ele vai tentar apoiar mais o discurso dele nesse sentido, sabe? Que ele foi inviabilizado pela velha política. Porque, na verdade, o Bolsonaro ele não tem nenhum compromisso com a verdade e com a realidade, né? É um discurso fora. Ele joga um discurso, é como se a esquerda e os comunistas vão invadir o país, por exemplo. É um discurso que não tem cabimento mais, né? Mas cola para uns 20% ali dos eleitores, 25%. Algumas pesquisas já destacam que o que era muito sólido já não é tanto. Esse núcleo de 20% que acompanham o presidente. Então, Mauro, só o futuro dirá o que vai acontecer, viu? Vai ser desafiador, Walter, para os marqueteiros encontrar caminhos, ideias criativas nas campanhas, mais do que sempre foi? Você acha que vai ser mais desafiador, mais fácil, dependendo, às vezes, aquele que tá de fora e tá vendo esse cenário todo conturbado? Eu acho que é bastante desafiador, porque no passado ele tinha uma coisa muito, muito clara, né? Que era não, corrupção, velha política, não sou político, tinha esse discurso. Agora, essa velha política já não cabe mais. Então, assim, eu acho que até o Paulo pode colaborar muito aí, que está ali dentro dessa relação governamental, sabe, até um pouco mais ali de dentro dos bastidores, para onde isso caminha. Porque quem você vai pegar? A grande questão é quem vai definir as eleições desse ano. Porque você tem ali os 20% que acompanham o PT, mais ou menos, os 20% que acompanham o presidente Bolsonaro, aqueles outros que estão ali na terceira via, mas que vão demandando para um lado ou para o outro, depende de quem vai ser o vice, quem vai ser o candidato, né? E quem chega ao segundo turno. Agora, que parcela da população você vai ter que focar? Precisa de muita pesquisa boa, no sentido de falar qual que é a faixa da população que eu preciso tocar, são os jovens, não são, esse vota em mim, esse não vota nunca, e fragmentar muito o discurso. Não tem como fazer um discurso para o Brasil, sabe?
Vamos lá, Paulo, qual deve ser o discurso? O Walter Lagoa falou em 20 para cada lado, 20 para Lula, 20 para Bolsonaro, é um número um índice que já foi maior para ambos os lados, né? Então, a terceira via que pode encontrar uma situação melhor aí para despontar, né? Ou não? Eu acredito, você usou uma palavra bem interessante, eu acredito que a polarização em si não é problemática, né? É problemática só quando ela não apresenta outras opções de linhas de pensamento. Por isso que é tão importante a gente ter não uma terceira, mas uma quarta, uma quinta via, para que todas as linhas de pensamento estejam representadas no pleito, para que o eleitor possa escolher. A questão toda, você usou uma palavra interessante, que é rancor. Eu acho que esse é o problema da política, o rancor. Porque a gente tem outros países, ditos do primeiro mundo, que também têm polarização e que também, às vezes, ganham um partido que ideologicamente é muito diferente do outro. Mas existe uma condição maior de fazer uma composição para que exista governabilidade. O que a gente hoje está vendo no Brasil é a falta de governabilidade, por conta desse rancor tão escancarado que coloca as pessoas em lados muito distantes, sem a visão de compatibilidade em favor do país. Então, eu acho que é interessante toda e qualquer via nova que possa ser colocada, mas é preciso pensar que, independente de quem ganha, a gente precisa de governabilidade no país, precisa de segurança jurídica, tranquilidade, porque a gente perde muito tempo com pequenas coisas e esquece as causas nacionais. E também tem, né, Paulo, além da questão do rancor, o fato de que, para a governabilidade, a gente sabe que a gente depende das coalizões, presidencialismo de coalizão. Mas isso é feito com base no fisiologismo. Então, você tem fisiologismo, aquele interesse, e o rancor juntos, não é? O que dá isso? É verdade, é verdade. Inclusive, eu acho que, voltando aí no tema, por exemplo, que você estava falando nas mensagens, vai ser muito mais interessante ver os estrategistas de marketing tentando mostrar aquilo que não era possível no passado. Por exemplo, se surgir uma candidatura Lula-Alckmin, né? Vai ser muito mais interessante ver o estrategista querendo mostrar como aquilo do passado foi superado para que exista a possibilidade de dois campos, vamos dizer, ditos dissonantes, estarem juntos, possivelmente, por um pleito, né? Isso vai ser bastante interessante para a gente ver como vai ficar essa mensagem e a comunicação com os eleitores. Sérgio Jafé, você que conhece muito bem o mundo dos síndicos, né? Nos condomínios também é preciso um bom jogo de cintura aí para as eleições de conselho, do próprio síndico, enfim, o que dá para buscar de comparação entre uma coisa e outra? Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar meus colegas aí, o Paulo e o Walter. Eu achei muito interessante as colocações deles, tá certo? E é por isso que eu também sou um pouco contra a reeleição, porque, você vê, nós falta um ano e praticamente já faltava um ano e meio da pré-eleição e só se fala nisso, né? Então, essas composições, voltamos até o próprio, vamos olhar em micro, né? O síndico, ele tem que se compor para poder administrar um condomínio. O sistema nosso de presidencialismo, que não se sabe mais se é presidencialismo ou se estamos num semipresidencialismo, conforme preconizado pelo ministro Toffoli, pelo Gilmar Mendes. Eu acredito que essa questão de governabilidade muito bem suscitada aí pelo Paulo, né? Eu acho que isso está difícil atualmente, com o Supremo Tribunal Federal se intrometendo, legislando, sob o pretexto de estar sendo provocado, mas ele está, hoje em dia, é o poder mais forte que nós estamos vendo atualmente, é o do STF. Tá certo? O judiciário hoje está se sobrepondo aos demais poderes, que eu acho absurdamente inconstitucional. E isso atrapalha a governabilidade. O próprio presidente, para sobreviver politicamente, é aquilo, ele tem que fazer entrar numa coalizão, entrar em pactuações que talvez ele não admitisse no passado, mas senão ele não teria condição de se sustentar no governo.
Então, eu acho que, com o mesmo síndico do condomínio, ele, por exemplo, equiparando uma coisa a outra, né, guardadas as devidas proporções, o síndico ele tem que zelar pelo bem comum. Tá certo? Então, muitas vezes, ele vai ter que tomar atitudes que talvez não concordassem em tomá-las para que sejam implementadas as reformas necessárias à conservação do bem comum. A mesma coisa que ocorre com o Brasil. Na minha opinião, você veja que país do mundo que você tem uma pessoa que foi condenada, que não está absolvida, por uma firula jurídica, que eu acho absolutamente lamentável a gente esbarrar com isso. Eu, como advogado, me sinto envergonhado em saber como se livram as pessoas por conveniências políticas, por conveniências até... Acabaram com a Lava Jato, que para mim foi um marco que catapultou o Brasil realmente com o primeiro mundo. Voltamos para o terceiro mundo, porque simplesmente se perdoou, está se liberando pessoas, quer dizer, veja, ainda que por firulas jurídicas os processos eles não foram absolvidos, mas voltaram a estaca zero, dando margem à prescrição. Então, veja bem, num país como esse, hoje você coloca um ex-presidiário candidato, e se discutindo, através de pesquisas que eu também estou duvidando muito, porque é aquele candidato que não consegue sair na rua com relação àquele candidato que sai e é ovacionado, e as pesquisas dão resultados absolutamente improváveis. É a mesma coisa dizer que hoje está com um baita solão lá fora e a gente não está vendo o sol, estamos aí debaixo de chuva. Então, é muito preocupante quando isso ocorre. Eu acho que a governabilidade é importante, tem que se pensar primeiro no Brasil, mas não se pensa no Brasil, não se pensa nos eleitores, não se pensa na sociedade, e é muito triste a gente ver esse tipo de situação. Por isso que eu sou contra a reeleição, porque a reeleição é o seguinte, no final acaba atrapalhando o mandatário, que chega a um certo momento que pensa, peraí, agora eu preciso me dedicar à reeleição, senão eu saio fora da cena. A gente inclui agora na conversa, meio-dia 17, doutor Leonardo Leão, fundador e CEO, consultor de imigração e negócios internacionais da Leão Group. Doutor Leonardo, tudo bem? Boa tarde, doutor Leonardo Leão. Seu microfone fechado. Alô, tá me ouvindo agora? Vamos lá, tudo bem? Tudo bom, pessoal? De antemão aí, pediu perdão aí dos colegas. Acabei de chegar do aeroporto, chegando de Miami agora nesse momento, e o voo atrasou um pouquinho, mas agora estou aqui acompanhando aí o discurso dos colegas e compactuo aí com muitas coisas aí que foram faladas, principalmente no tocante à governabilidade. Eu tenho militado em solo americano e consigo fazer, sim, uma analogia entre o que a gente vive no Brasil e o que os americanos viveram na eleição agora passada. A gente campanhas totalmente baseadas em discursos de polarização, discursos extremistas, e a gente acaba esquecendo um pouquinho da governabilidade aqui no Brasil. E isso, o americano ele já tem uma maturidade política maior de entender que existem causas nacionais que pese terem ideologias diferentes, pensamentos políticos diferentes, vertentes políticas diferentes. O americano preza muito pelas demandas nacionais. Então, a gente viu recentemente uma transição aí de um governo de direita, do Trump, para um governo mais com viés de esquerda, do Biden, mas a gente vê que existe, sim, condições de governabilidade. Como o colega falou, existe ainda realmente a independência entre os poderes. É muito preocupante o que se apresenta no Brasil com o judiciário interferindo aí na governabilidade do país. Isso é muito preocupante. Eu, como advogado, também acho isso deveras preocupante. E o que a gente estava falando, a campanha baseada em discurso extremista, ela acaba sendo um suicídio político, porque, como a gente falou, para governabilidade deve existir coalizão. Só que o presidente, no caso, ou a oposição, que baseia a campanha dele num discurso de extremo, se ele entra em uma rota de coalizão, ele está, entre aspas, traindo a base eleitoral dele, que não quer ver coalizão de forma alguma.
Então, ele fica ali entre a cruz e a espada. Faço coalizão e perco a minha base de eleitores ou faço coalizão para eu poder governar? É nesse momento que a coalizão vira colisão. Exato, exatamente isso. Então, por isso que eu sempre falo que eu sou totalmente contra discursos extremistas e eu acho que isso vem muito acho que o povo está já no seu limite em relação à corrupção, né? Isso abre muita brecha para discursos que batem em valores fundamentais, nessas situações que, na verdade, deveriam ser o básico. Acho que isso não deveria ser discurso de campanha. Você ser honesto, você prezar pela família, você prezar pelos bons valores. Isso é o básico de qualquer cidadão. Então, eu acho que a gente tem que discutir mais o futuro do país, ao invés de ficar discutindo coisas que seriam básicas dentro de uma sociedade. 12h20, edição de terça-feira do programa Gente que Fala, sempre dedicado esse espaço à área da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Próximo assunto, vamos lá, 12h21, agora acabou de pular o relógio. ESG, a sigla em inglês, que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa, nunca esteve tão em alta nas corporações, como fator de tomada de decisões de investimento. E a pandemia impulsionou o debate. O período turbulento transformou as práticas da sigla num termômetro de consciência coletiva que impacta funcionários, clientes, acionistas e a opinião pública. Para especialistas, adotar políticas corporativas em consonância com um futuro mais igualitário e sustentável é um caminho sem volta. E para o mundo pós-pandemia, as exigências serão ainda maiores. Que exigências serão essas nesse caminho sem volta, Paulo? Olha, esse é um tema que me preocupa e me agrada ao mesmo tempo muito, né? Eu acho que alguns conceitos a gente precisa reforçar. Esse termo ESG tem sido usado para se referir a práticas empresariais e de investimentos que se preocupam com aqueles critérios de sustentabilidade, não apenas o lucro. A sigla, como você bem disse, vem no inglês, Environmental, Social and Governance. Em português, a gente poderia traduzir como ambiental, social e governança. E a adoção do ESG representa uma verdadeira mudança de paradigma nas relações entre as empresas e os seus investidores, já que aquelas práticas tradicionalmente associadas à sustentabilidade passaram a ser consideradas como parte da estratégia financeira das empresas. Esse termo, ESG, e essa ação, é usada como uma espécie de métrica para nortear as boas práticas de negócios. Alguns aspectos observados quando se fala em ESG são os impactos ambientais e sociais da cadeia de negócios. Emissões de carbono, gestão de resíduos e rejeitos que são oriundos de determinada atividade, as questões trabalhistas e de inclusão dos trabalhadores e a metodologia de contabilidade, entre outros aspectos. Tudo isso ganha uma força dentro de um contexto em que as grandes empresas têm as suas ações listadas em bolsas de valores e, óbvio, que por isso a cobrança por parte dos seus acionistas e dos fundos de investimento, por aquelas práticas que garantam a sobrevivência de uma empresa no seu longo prazo. Portanto, o ESG tem grande impacto em como uma empresa é vista pelo mercado, independente dos seus resultados financeiros, em um cenário em que o propósito de uma empresa e os seus valores têm sido muito valorizado por investidores e, mais importante, pelo consumidor final. Assim, existe um novo paradigma de negócios e implementação nas empresas, sobretudo aquelas de capital abertos, nas quais o desempenho dos critérios de ESG pode fazer toda a diferença na cotação de mercado da empresa, além de influenciar na votação dos acionistas. Então, esse tema é muito premente, é muito importante, e eu quero concordar que é um caminho positivamente sem volta para as empresas, para os acionistas e para o consumidor final. O consumidor final, né, Paulo? A sociedade, né? Está todo mundo de olho nas empresas. O consumidor final não é bobo, sabe exatamente quem é quem nesse cenário, quem é que tem essas práticas de prática ambiental, de governança, prática social. Como é que, diante deste olhar atento da sociedade, desse consumidor final, existe a prática do greenwashing, que são essas empresas que se passam, né,
por seguidoras do ESG, como praticantes do ESG, mas de fato não são. Sim. É muito mais uma estratégia de marketing, né? Do que uma estratégia hoje dita socioambiental, né? Antigamente a gente falava em ação ambiental e hoje ela tem que ser socioambiental. Então, as práticas que deveriam ser adotadas teriam que ter muito mais a ver, por exemplo, com a economia circular do que o greenwashing, né? Tem muitas empresas já tomando esse cuidado de fazer a roda girar. Você ter uma economia circular que, desde a produção até a utilização e o descarte, faça sentido e possa fazer a economia girar. Então, é muito importante. Hoje, o consumidor, como você falou, está muito atento, ele lê nas entrelinhas, ele olha o produto, ele lê as características do produto, ele não está se deixando mais enganar. Então, essa ação, por exemplo, do greenwashing é muito mais, como eu disse, uma ação de marketing do que uma ação ambiental e deveria ser condenada, ou pelo menos a gente deveria perceber realmente aquela empresa que só faz isso para ter, né, uma propaganda bonitinha da TV, do que aquela empresa que essencialmente está preocupada com essa ação dentro da sua metodologia de negócio. Mas certamente será condenada por esse consumidor final, por essa sociedade atenta a tudo o que está acontecendo. Muito bem, 12h26, nosso próximo assunto é o seguinte: no mês de novembro, os Estados Unidos liberaram a entrada de estrangeiros sem a obrigatoriedade da quarentena em um terceiro país. E isso inclui os brasileiros, cujas únicas restrições sanitárias passaram a ser realizar o teste para a Covid-19 e, claro, estar vacinado contra a doença. Os Estados Unidos aceitam todas as vacinas aprovadas para o uso emergencial pela OMS, incluindo a Coronavac, mas continua a exigir o nem sempre fácil visto americano. Nesse ponto, Leonardo, como é que está a vida do brasileiro que pretende agora passar férias nos Estados Unidos? Como é que está a exigência aí do visto? Eu voltei agora, né? Passei essas últimas semanas lá justamente para presenciar, né, esse retorno dos brasileiros ao solo americano e foi até um pouco surpreendente, tá? Foi um pouco surpreendente porque nesse cenário de dólar nas alturas aí eu tinha um receio, né, em relação a essa presença dos brasileiros nos Estados Unidos e me surpreendi. Muitos brasileiros por lá e as pessoas, muitos também indo visitar familiares, né? Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de brasileiros vivendo nos Estados Unidos e por muito tempo esses familiares ficaram alijados de visitarem os seus familiares que moram nos Estados Unidos pela questão da exigência da quarentena. E o que eu notei são voos lotados, tanto indo quanto vindo para o Brasil, e os brasileiros aproveitando aí esse levantamento aí dessa necessidade de quarentena, ao ponto que tivemos agora, anteontem, uma atualização dessas exigências. Logo de início, em novembro, foi exigido o teste de Covid colhido 72 horas antes do embarque, só que com o advento agora dessa variante Ômicron, a nova variante do Covid, as autoridades sanitárias americanas alteraram essa exigência. Agora você precisa fazer a coleta do teste um dia antes do embarque, até um dia antes do embarque, tá? Continua não se exigindo quarentena, porém exige sim a comprovação do ciclo vacinal completo, que muita gente aí confundiu. Não é simplesmente você tomar as 2 doses da vacina e ir para o aeroporto e fazer o check-in. Não, você só é considerado com ciclo vacinal completo depois de 2 semanas após tomar a segunda dose da vacina. Leão, qual é o índice atual de vacinados nos Estados Unidos, das pessoas completamente imunizadas com as 2 doses? Isso é interessante a gente comentar. O Brasil já passou de passagem pelos Estados Unidos em relação, eu venho falando isso há muito tempo, que, né, por muito tempo havia um certo, até a palavra pode ser essa, assim, preconceito com a chegada dos brasileiros em solo americano. Eu sempre fui um defensor de que o Brasil ensinaria os americanos essa questão da vacinação, porque a gente tem uma cultura de vacinação muito mais já estabelecida do que os próprios americanos. Tá? Hoje se nota cerca de 62%, 63% dos americanos
totalmente vacinados, tá? Porém, o que preocupa as autoridades americanas é porque essa distribuição não é uniforme. Então, dependendo do viés ideológico do Estado, estados mais conservadores, mais tradicionais, tem estados com 20% da população vacinada, por exemplo. E isso é muito preocupante para as autoridades nacionais americanas. Eles têm tentado, de todas as formas, conscientizar a população, porém, não estão tendo sucesso. E ontem, uma marca preocupante, os Estados Unidos bateu a marca de 100 mil novos casos diários, que é uma marca preocupante, e é nítido que os estados menos vacinados estão concentrando esses números de novos casos. E eu até conversando com um amigo, ele é um funcionário do alto escalão de uma companhia aérea, o prefeito de Nova York também deu uma entrevista ontem, enrijecendo, né, apertando as restrições para quem não é vacinado, tá? A pessoa que não é, inclusive as empresas privadas agora em Nova York vão passar a exigir comprovação de vacinação. Agora, esse retrato nosso aqui, essa quantidade de brasileiros que estão indo para os Estados Unidos completamente imunizados, com o ciclo completo e o teste de Covid necessário, ao que você destacou, não basta estar com as 2 doses, é preciso fazer o teste. Essa quantidade toda de gente, de brasileiros chegando por lá, de alguma maneira impulsiona o americano, especialmente nesses estados onde a vacinação é baixa, mexe com os brios deles, digamos assim, olha, os brasileiros estão chegando, vacinados, testados, ou não? Não vejo esse tipo de pressão, pelo contrário, o americano tradicional, ele é muito, muito, muito cabeça fechada, muito cabeça dura, é difícil você conscientizar uma pessoa dessa, e aí o caminho que as autoridades têm achado é realmente um caminho até do ponto de vista jurídico perigoso, porque é uma exigência, uma obrigação de vacinação, e aí começa aquele debate da liberdade de ação do indivíduo, que é um dos princípios da Constituição americana, tá? É a liberdade individual, e aí começa aquele debate se a liberdade individual pode sobrepujar a sociedade, a coletiva. Então, hoje existe um debate com essa decisão de Nova York. Esse amigo, como eu vinha falando, ele está sendo obrigado a demitir uma funcionária porque ela se nega de todas as formas a se vacinar. Então, a gente começa a entrar numa seara perigosa aí da pessoa não querer se vacinar e ela perde o direito ao emprego dela. E então, esse debate está muito em alta hoje nos Estados Unidos e infelizmente, é esse caminho que os Estados Unidos vai ter que ir, porque se for na base da conscientização coletiva, não vai conseguir. 12h33, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com os assuntos da comunicação e o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Uma paradinha rápida aqui, a gente vai para a mensagem do nosso apoiador e, na sequência, volta aqui com os nossos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 26 minutos para 1h da tarde, faltando agora, de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, sempre com os assuntos voltados para a área da comunicação em todas as suas vertentes. E agora, na nossa conversa, eu vou colocar aqui, vamos lá, o Daniel Matos, doutor Daniel Matos, advogado, perito judicial, economista, especialista em direito tributário. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Mauro. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço. Daniel, vamos falar sobre
expectativas para o final do ano em relação à B3, né? A nossa Bolsa de Valores do Brasil. O que deve acontecer aí para o fechamento aí no final do ano? Já dá para imaginar algo? Ou pode ter turbulência ainda esse mês? Então, depende muito das notícias recentes, mas se tudo continuar como está, eu acredito que a B3 vai fechar algo em torno entre 105 a 108 mil pontos. Ela vem fazendo um movimento quase chegando a um fundo, meio que lateralizando o movimento das ações, o que indica que ao final desse ano nós não teremos muitas novidades em termos de pontuação da Bolsa e mudança de expectativa dos investidores. Tá? Então, assim, esse ano eu acho que fecharia por aí. Tá? E sobre o nosso câmbio, 5,50 até 5,80, o Leonardo Leão aqui fica de orelha em pé, né? Falando aqui dos brasileiros dos Estados Unidos, com esse câmbio, como é que vai ser? É complicado, porque... Nos Estados Unidos só não, né? No mundo inteiro, né? Mas, no mundo enfim, inteiro, não está fácil uma viagem internacional, mas como é que deve se comportar o câmbio até o final do ano? Não, porque assim, o câmbio ele reflete muito o risco e a condição interna do país, né? Um dos fatores recentes que movem a depreciação do real é a questão da PEC dos precatórios, que isso é muito mal vista, né, de uma certa forma, porque seria como se fosse um retardo na programação dos pagamentos já prevista, e é um direito de quem aguarda muitos anos uma luta judicial contra o órgão público, né, dependente de quem seja, pelo pagamento. Então, isso reflete diretamente na nossa inflação, que é a expectativa, né? A gente tem um risco muito alto hoje, dado a ausência de tratamento da dívida pública e a ausência de tratamento, entre outras reformas estruturantes, tais como a do imposto de renda e a reforma administrativa. Infelizmente, ainda vai refletir muito, o câmbio deve fechar na casa dos 5,60, 5,70, eu acredito. Tem mais uma reunião do Copom ainda esse mês, não é isso? Que é a definição da taxa Selic, que será a última do ano, né? Isso, é a média, a expectativa média que suba mais 0,75, então a Selic deveria encerrar o ano em torno de 8,5, mas tem uma outra vertente que acredita mais um ponto. Então, teria aí de 8,5, podendo chegar até 9% ao ano, para conter a inflação que hoje se encontra a 10,71% ao ano, né, acumulada dos 12 meses. E para a gente encerrar, Daniel, nessa chegada aí da Selic a 8,5% ao ano, a poupança voltaria a render aqueles 6% ao ano, né, 100% da taxa Selic, e mesmo assim perderia feio da inflação, porque a gente está com mais de 10%. Se divulgam 10% é porque está mais do que isso. Isso, porque assim, a inflação ela é a média, né? Cada estado vai ter a sua inflação respectiva dentro do seu ambiente, mas a média nacional é 10,71. Relativamente à poupança, sim, né, para o investidor ou para o consumidor que não tem o hábito de investir, a poupança volta a se tornar interessante, aquela velha poupança, porque quando você passa da casa dos 8,5, já se volta a aplicar outra regra de aumentar o indexador da poupança para gerar estímulo na poupança dos consumidores de uma forma geral. Mas mesmo assim não seria, né, lá grande coisa, que perde muito para a inflação. Isso, você perde muito. Você a grande aplicação popular de acesso a todos, mas é complicado. Isso, você perde numa média de 4,7 a 4,5 ao ano, deixando na poupança. Tá? Eu acho que hoje o que teria melhor aí seria ou a própria Selic, né, que você pode fazer o resgate no momento que você quiser, você não sofre a marcação a mercado, ou títulos indexados pela inflação para quem conseguir carregar o título até o final. Isso vai ser muito interessante, porque quem fizer o resgate antecipado vai sofrer com a marcação a mercado e pode ter perda de natureza financeira com essa operação. Muito bem. Economista, perito judicial e advogado, doutor Daniel Matos, especialista em direito tributário, nessa conversa com a gente sobre economia. Valeu mais uma vez, obrigado pelas explicações e até a próxima, Daniel. Agradeço, boa tarde, até. Seguindo aqui, 21 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, sempre às terças-feiras, e o nosso próximo tema agora Sérgio Jafé, olha, a lei estadual aqui de São Paulo, né,
17.406 de 2021, que acaba de entrar em vigor, torna obrigatória aos condomínios a comunicação de qualquer ocorrência ou indício de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Essa lei determina ainda que sejam fixados cartazes nas áreas comuns divulgando essa informação que está disposto na legislação. Porém, o trecho que previa multa de até R$ 2.900 em caso de descumprimento da lei foi vetado pelo Executivo. Isso enfraquece a lei, Jafé, uma lei sem multa, que não prevê multa aos infratores, hein? Em primeiro lugar, eu discordo do espírito dessa lei, tá? Porque você está atribuindo uma responsabilidade ao síndico, ao condomínio, que não lhe compete, tá certo? Lógico. Se você tem lá, você presencia um episódio de agressão, vamos dar um exemplo, aquele caso célebre daquela moça que conheceu um rapaz aqueles aplicativos de paquera, né? Ficou tantos meses conversando com ele, aí ela convidou para casa, e aí foi no momento começou a sofrer sucessivos episódios de agressões ali na mesma noite, até que foi acudida pelo zelador, que foi muito, não sei se foi um zelador ou se foi um porteiro, foi extremamente diligente e acabou salvando. Evidentemente que nesse tipo de situação, logicamente, você tem um vizinho que está presenciando, vai chamar um 190, não tem outra. Você não tem que colocar mais uma obrigação para o síndico. Mesmo o síndico acionado, ele vai chegar lá e vai chamar um 190. Então, essa questão de multar já é um absurdo. Já é imputar mais uma obrigação para o síndico, mais uma obrigação ao condomínio frente às autoridades de todas as naturezas, né, que hoje o condomínio se submete, e é uma nova imputação de responsabilidade quando é o que ocorre geralmente. Quando há um problema, vai se chamar um 90, tá certo? Ou, de repente, se for possível, até intervir na própria unidade, mas, logicamente, vai se colocar multa, a pessoa vai ser multada, pode-se lavrar um boletim de ocorrência na delegacia, um vizinho, um zelador, o próprio síndico pode fazer isso, tá certo? E pode realmente chamar a autoridade policial. Não há necessidade de multar aí, né? Então, é aquela coisa que são medidas, na verdade, demagógicas, aí que eu acho que não traduzem efeito prático. Isso já existe, quem mora em condomínio, quem trabalha em condomínio, que já vivenciou uma experiência de discussão áspera, de agressão, coisa vai, sempre se chama a autoridade policial. Não há necessidade de ter uma lei para isso. Agora, até para você vir como um fator intimidatório, eu acho que até desestimula, vamos dizer, um fator de desestímulo, eu acho interessante essa fixação de cartazes, eu acho que o espírito da lei foi até, embora eu não concorde, mas foi até, de um lado, vamos dizer, uma medida para se coibir um pouco a violência doméstica que existe, né, enraizada aí nos nossos lares, né, e eu acho que, de um lado, eu acho demagógico, e de outro lado, eu acho até um pouco positivo, até um pouco paradoxal isso que eu estou falando, mas, em termos práticos, já existe, né? Desculpa, Jafé, você destacou a falta de efeito prático dessa lei, mas o que você acha em relação ao efeito pedagógico? Porque uma coisa é o síndico morar no primeiro andar, um exemplo, e ocorreu uma violência doméstica no 25º, e aí quem está ouvindo é o vizinho lá do apartamento onde está acontecendo o problema, e é ele quem tem que chamar a polícia, talvez, né, porque ele está mais próximo. É o que eu acho, é exatamente isso, eu concordo com você. Esse pode ser punido se ele não fizer isso? Então, por isso que eu acho um absurdo, porque é uma medida demagógica. Está na cara que, evidentemente, você está ouvindo uma barulheira ou coisa parecida, vai se colocar para a portaria, olha, portaria interfona lá. Se não interfona, não der um resultado, vai se chamar o síndico. Vai que o síndico, por exemplo, tinham casos, por exemplo, que já chegaram até no meu escritório, que o síndico estava viajando e queriam penalizar o síndico no momento que houve a dita agressão.
Então, não é assim. Agora, o aspecto pedagógico que você falou é esse que eu falei também. Eu abordei isso também, até com vamos dizer, um raciocínio meio paradoxal de minha parte, né? De um lado, condenar e, de outro lado, achar interessante, porque, olha, se houver briga, se tiver alguma desavença, coisa parecida, o condomínio vai ter... Eu acho que isso pode ser, sendo afixado nas áreas comuns, eu acho que é interessante, sim. Porque tem gente que não entende o seguinte, que a liberdade de um condômino, ela termina quando começa do outro. Então, você não pode. Você está morando num condomínio que eu considero como uma microcomunidade, tem que haver respeito principalmente aos vizinhos, tá certo? E aos funcionários. Então, não é ultrapassando direitos, ultrapassando limites, é que se vai viver em comunidade. Definitivamente, Sérgio Jafé, ser síndico não é padecer no condomínio, como diz o título do seu livro, da sua obra. Essa lei precisa... Essa informação dessa lei precisa ser incluída nesse seu livro, é necessário, claro, evidentemente, já vai para uma nova edição, porque novidades sobre condomínios surgem todo dia. Como é que é essa atualização da sua obra? Olha, inclusive, você veja, até recentemente era proibido, né, em algumas convenções de condomínio, por exemplo, pets nos apartamentos ali, né? O que aconteceu? Como a jurisprudência acabou suplantando essa proibição que existiam em algumas convenções, então os próprios tribunais entenderam, não, você pode ter um pet, sim, você pode ter, logicamente, desde que você não vai botar lá um urso, tá certo? Mas eu já tive casos, inclusive, eu tinha um grande conhecido, inclusive, da música nacional, com uma jiboia no apartamento dele. Tá certo? Então, também eu acho que nem 8 nem 80, né? Mas a gente está sempre tendo que renovar. Nós estamos, inclusive, já estudando uma alteração, aí, uma atualização na obra, né? Porque, inclusive, em função desse tipo de lei, em função de questão de prazos de prescrição e responsabilidade do síndico, que aumentou muito, foi muito dilatada. Então, a gente está sempre tendo que atualizar as obras. O que a gente entende, a obra, né? O que a gente entende é o seguinte, que para viver em condomínio, você tem que respeitar direitos e deveres, respeitando os vizinhos, respeitando os funcionários, respeitando os visitantes. O que a gente vê de cenas absurdas e de desrespeito, né? É uma questão de maturidade que o brasileiro está indo no bom caminho, né? É que, infelizmente, é muita circunstância, principalmente nessa época de pandemia, quando houve o lockdown, que eu também condeno, mas criou-se, né? Houve um aumento, né, de divórcios e discussões e de acirramento entre vizinhos, porque as pessoas estavam confinadas. Então, são situações também que ninguém iria prever que ia haver uma pandemia que ia parar o mundo todo. Então, hoje nós estamos sofrendo consequências econômicas do fique em casa, consequências médicas, consequências em inter-relações entre pessoas, né, que ficaram confinadas durante esse período todo. Quem se beneficiou, por exemplo, é quem trabalhou com reforma, quem trabalhou com a parte estética, né? Que as pessoas acabaram se submetendo a intervenções, reformando imóveis e tudo mais, mas, fora isso, houve realmente um aumento, né, de cisânias por conta do confinamento. Agora, o seu livro, Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio, ele traz dicas para as pessoas conviverem, né, em sociedade, né, dentro dos condomínios. Nós fizemos com perguntas mas cabe um livro, e respostas. Cabe um livro à parte sobre curiosidades, sobre coisas que acontecem nos condomínios e que até Deus duvida? Sim, aí nós conseguimos compilar umas 600 perguntas e respostas relativas à vida em condomínio, a direitos e deveres, até onde você tem direito, até onde você tem o dever. Isso é muito importante. Lógico que a gente prevê lá uma série de situações, inclusive junto a algumas decisões de tribunais e tudo mais, né? E, logicamente, agora, como você bem falou, eu vou ter que fazer uma atualização, porque, principalmente com o cenário da pandemia, algumas obrigações a mais foram inseridas na matéria condominial. Inclusive essa lei agora, né, que está em vigor no Estado.
Pessoal, perguntas da nossa audiência. Eu começo com o Paulo Pandiadian. Vamos lá, Paulo. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi quer saber o seguinte de você: qual vai ser o efetivo papel do jornalismo na eleição de 2022? Olha, o mais importante papel que vai ter é o da transparência, né, e o de combate à fake news. Isso eu acho muito importante, né, porque hoje está muito fácil, através de redes sociais, através de aplicativos como o WhatsApp, disseminar notícias que não são verdadeiras por má fé e mesmo por boa fé, né? E o jornalista é importante que ele cheque todos os dados que estão à disposição dele para informar o seu público de maneira adequada, mas principalmente o combate à fake news, que é muito importante nos dias de hoje e vai ser muito mais próximo às eleições. Leonardo Leão, o Ricardo Santos, no nosso canal no YouTube, pergunta qual país que nos últimos 3 anos está recebendo mais imigrantes brasileiros. Os Estados Unidos mais receptivos, os Estados Unidos estão mais receptivos aos brasileiros que queiram morar lá? São 2 perguntas em uma aqui, né, do Ricardo Santos. Isso, exato. Hoje a gente, logicamente, os carros-chefes aí de imigração de brasileiros são Portugal e Estados Unidos hoje. Portugal muito pela até certa facilidade, né, de muitos brasileiros terem acesso à cidadania portuguesa e a facilidade do idioma também. E os Estados Unidos por o Brasil por muito tempo ter sido irrigado aí pela cultura americana, influenciado pela cultura americana, e realmente o sonho americano ainda existe em muitos brasileiros, tá? E hoje sim vejo os Estados Unidos receptivos ao profissional brasileiro. Por muito tempo, essa informação ela ficou um pouco obscura para os brasileiros. Os brasileiros sempre imaginaram que a única forma de conseguir uma residência permanente nos Estados Unidos é casando com um cidadão americano ou de alguma forma por vínculos familiares, e não. Hoje, a legislação imigratória americana ela é muito receptiva a profissionais qualificados, e é interessante a gente falar nesse ponto que as pessoas atrelam muito qualificação a grau acadêmico, e, na verdade, não é isso que a legislação imigratória americana busca. Ela busca profissionais especialistas. Então, você pode ser um técnico em mecânica como um doutor em neurociência. Você vai ser qualificado da mesma forma. Então, a legislação imigratória ela não fala em nível acadêmico, ela fala, sim, em você ser um profissional que esteja em demanda em solo americano e que você tenha especialização e qualificação para isso. Então, se você tem o sonho americano e é um profissional especialista com uma carreira sólida, uma carreira de contribuições aqui no Brasil, você pode, sim, ter grandes chances de conseguir uma residência nos Estados Unidos através das suas qualificações profissionais. Sérgio Jafé, mais uma pergunta aqui da nossa audiência, faltando 8 minutos para 1. Primeiro, antes da pergunta, Sérgio, o seu primo, Adriano, né, do Cambuci, te mandando parabéns a todos aqui, né, que estão participando, e mandando um abraço para você. Aliás, toda vez que você participa, ou o Raul Jafé participa, o Adriano está aqui com a gente mandando esse abraço. Um outro abraço para ele, aí, um grande prazer em saber dele. E aí, vamos aqui para a pergunta. Quem faz é a Daniela Neves, que está no Instagram. O que acontece? Ela pergunta, num condomínio, se o síndico criar um orçamento secreto. Não tem nem como, né? Porque o que acontece? É um rol de despesas. Um orçamento com emendas. Não tem jeito, né? Porque é um rol de despesas, tá certo? Que compõe a cota condominial, que se vira, que se destinam, a rigor, né, à conservação da área comum, né? Agora, se houver uma desvirtuação aí e for feita alguma verba, um desvio em favor do síndico, né? Eu acredito que tem que ser muito bem feito, porque geralmente hoje ninguém quer pagar a cota de condomínio. Quanto menor o valor possível, se espreme tudo, né, justamente para a cota de condomínio ficar pequena, né? Então, se houver um espaço de um orçamento secreto, tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem ardiloso, aí, tem que chamar aí, né, se socorrer dos nossos mestres de corrupção aí, né, que atualmente estão soltos, né, que eles vão poder dar uma orientação. Mas eu acho muito difícil que isso ocorra. Por quê? Porque hoje a cota de condomínio, como eu lhe falei, hoje está todo mundo sem dinheiro. A cota de condomínio
condomínio tem que abranger o mínimo possível, quer dizer, tem que abranger todas aquelas despesas necessárias à conservação das áreas comuns, não tem nenhum fim lucrativo, só mera. A destinação é meramente conservativa e não lucrativa. Então, eu acho um pouco difícil de ter esse orçamento secreto aí. Não acho que não vai ter espaço para ele. Sim. Renata Trindade no Facebook, Walter, ela pergunta assim, ó, por que é tão difícil para o eleitor diferenciar hoje o perfil de cada candidato? Aí ela diz, nas eleições de 1989 também havia muitos candidatos, mas era relativamente fácil diferenciar um do outro. Pois é, Mauro, porque eu acho que naquele momento tinham muitos candidatos, mas tinham propostas também bem claras, né? Por exemplo, 89 é do Collor, não é? Então você tinha a caça aos Marajás. O Lula tinha um discurso bem mais à esquerda, né? De visão de movimento sem terra, de uma série de coisas assim, que era bem mais à esquerda, que o empresariado fugia, né? Aí você tinha o Ulisses Guimarães, saudoso Ulisses Guimarães, que seria esse centro mesmo, que tinha toda uma outra pauta, enfim. Aí tinha Fife Domingos, quer dizer, tinha uma série deles. A grande questão agora é porque não se apresenta uma proposta de Estado. Essa questão da centro-direita, não, é direita ou esquerda, virou uma discussão um pouco vazia, porque você não vê na prática onde isso acontece, né? Agora, até aproveitando o gancho do lado do início, que o Paulo tocou no assunto, quando falou do Alckmin com Lula, por exemplo, mas se você pegar no projeto de Estado, quando o Fernando Henrique assume a presidência, você vê que ele vinha de uma história o quê? Vamos o quê? Acabar com a inflação, né? Então veio o Plano Real, vamos primeiro focar na economia. Logo em seguida, junto com isso, veio as teles, mas também tinha uma questão no plano de educação, que era fundamental e básico. Na sequência que vem Lula, nos 2 mandatos depois vem da sequência, o plano fundamental e básico, vai para o médio, vai para o técnico e avança no universitário. Então, quer dizer, quer queira, quer não, existia um pensamento na educação por alguns anos de você, estrategicamente, começar a investir em algumas áreas para você ter um todo, independente se era PT ou PSDB. O que acontece agora é uma cisão de projetos do país nesse sentido, porque você tem que caminhar, quer queira, quer não, cada viés político, ou mais à direita e esquerda, você pode ter um pontinho para cá, um pontinho para lá, mas a gente tem que ter uma ideia de nação. Quando eu falo, por exemplo, de educação, eu dei esse exemplo. Começamos no fundamental, no básico, veio a ideia do ProUni, aí você avança no técnico, no universitário, você começa a orientar as pessoas por um caminho, a educação como um todo. Aí você fala, a qualidade é um problema? Sim, é óbvio. Na hora que você tenta universalizar qualquer sistema, a qualidade vai ser impactada. Isso vai vir com ajuste com o tempo. Esse ajuste não aconteceu, sabe? Normalmente um projeto ruiu. Pois é, quando a educação deveria ser um projeto de nação, projeto de Estado, e não um projeto de governo, não é isso? Exatamente. Não, e eu lembro do candidato de uma nota só, né? Falaram que educação, que era o Cristóvão Buarque, que foi reitor da UNB e tudo mais. Mas, na verdade, todo mundo fala isso, mas não pensa dessa maneira, né? Sérgio, mais uma pergunta aqui que vem do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Ele tinha perguntado aqui para o Paulo, agora pergunta para você. Quem é o atual proprietário do belo palacete dos Jafé, no bairro do Ipiranga, na zona sul aqui da capital? Bom, na verdade, um dos imóveis foi tombado, né? A mesma casa do meu avô, foram feitas várias casas aí, pequenas, né, para comércio. E aquele palacete que ele deve estar se referindo, que é o do Cedro, né? Eu não me lembro bem que uma época foi até aquela Milton Dias, que era da Raspadinha, né? Depois foi passando passou para outra pessoa. Hoje eles estão alugando para eventos. Então, teve um dos imóveis que foi reformado pelo Gasparetto, que é uma figura célebre lá no Ipiranga, mas ele já faleceu agora, e também eu perdi assim, essa noção. Eu sei que, por exemplo, lá na minha família nós temos vários imóveis industriais que estão todos alugados, então permanecem com a família. Então, agora, as residências elas foram vendidas ou transformadas, como no caso da casa do meu avô, que o meu pai e meu tio transformaram em diversos imóveis, hoje que são residenciais e também comerciais. A casa do seu avô, Ricardo Jafé.
Não, do meu avô, Não? o Benjamin Jafé, que foi o primeiro Jafé a vir ao Brasil. O Ricardo era meu primo, que eu não conhecia, eu sou o primo mais novo de primeiro grau, e ele foi, né, foi ministro, foi presidente do Banco do Brasil, e hoje ele tem uma grande área também lá no Ipiranga que pertence a ele, que pertence aos irmãos dele, a ele, que ainda existe e está lá alocado para terceiros. Inclusive, tem até o Fórum Regional de Ipiranga, que pertence ao grupo da família. Muito bem, minha gente, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, já com o tempo um pouquinho estourado aqui. O agradecimento a todos vocês, em nome da equipe toda por aqui. Com a gente hoje estiveram o Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio, o jornalista Paulo Pandiargian, especialista em comunicação corporativa e relações institucionais e governamentais, doutor Leonardo Leão, advogado, fundador e CEO, consultor de Imigração e Negócios Internacionais da Leão Group, e o Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação. Programa de terça-feira, edição de terça-feira, sempre com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Na mesa de som, hoje, do programa Gente que Fala, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza sempre na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Escavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência, chegando o musical Trianon. Lembrando que às 6h tem o Radar Paulista, apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque. Antes disso tudo, já chega a Débora Mendonça com as informações do trânsito ao vivo aqui na capital paulista, 1 e 1. Obrigado, minha gente. Tchau, até amanhã.